Seguinte, você com certeza já conhece a Netflix, mas por acaso você já parou para pensar no que a tornou uma das maiores e melhores empresas do mundo? Já parou para pensar no que ela tem de especial, no que ela tem de diferente? É inovadora, Lua, e ela conversa com a gente no Twitter. Sim, mas a Netflix é inovadora desse jeito por um motivo: liderança. A liderança da Netflix é diferente de tudo que você já viu. Lá não existem diretrizes nem controle para quase nada. Inclusive para férias, você tira férias de acordo com o que você achar justo e necessário. Também não existe código de vestimenta, e se você não for um funcionário incrível, eles te demitem. E é com base nesse modelo de liderança que eu conheci no livro A Regra é Não Ter Regras, que eu vou te ajudar a ser um bom líder. Eu mesmo aplico muito o que eu aprendi aqui, recomendo a leitura. E eu sei que do jeito que eu apresentei parece que a empresa é caótica, né? Mas não, calma que tudo vai fazer sentido. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. Existem dois principais tipos de liderança, a liderança por controle e a liderança por contexto. Todas as duas são válidas e boas no contexto certo. Como funciona cada uma delas, você vai aprender ao longo do vídeo. Porque antes de entender como você deve se posicionar como líder, é importante entender a sua equipe. Na verdade, o primeiro papel de um bom líder é construir uma equipe incrível. Isso é conhecido como densidade de talento. Isso, Luan? Densidade é a relação entre a massa de um material e o volume que ele ocupa. Ou seja, ter uma alta densidade de talento é concentrar o máximo de talento, que seria a massa, no menor número de pessoas possível, que seria o volume. Traduzindo para ficar mais simples, é melhor você ter uma equipe reduzida, uma equipe menor, só que com muita gente boa de serviço, do que ter uma equipe maior e cheia de pessoas com desempenho mediano. Inclusive, uma pessoa com desenvolvimento mediano pode servir como âncora e puxar toda a sua equipe que teria um desempenho incrível para trás. E para atrair essas pessoas incríveis, a Netflix paga os melhores salários do mercado. E por isso, essas equipes ficam naturalmente menores, porque elas são caras. Claro que dificilmente você vai poder pagar o melhor salário do mercado. Se você trabalha para uma empresa, você depende do orçamento que eles liberarem. E se você é dono do seu próprio negócio, depende do quanto você está ganhando de dinheiro ali. Geralmente no início não é tanto assim. Mas de qualquer forma, priorize pessoas boas e tente pagar o suficiente para manter elas lá com você. E se você já tiver uma equipe, seja no seu próprio negócio ou onde você trabalha, faz um check-up geral e já identifica quem que é ali que pode te dar problema, quem que talvez precise ser trocado, ou ver se tá tudo bem, se precisa contratar mais pessoas, se precisa demitir alguém, enfim, faz um check-up, porque ter uma boa equipe é imprescindível para o próximo passo, que é o da sinceridade. Hoje a maioria dos funcionários tem medo de falar com os chefes. Às vezes o seu chefe tá lá ferrando com a empresa, mas ninguém tem coragem de chegar e falar: "Ô, você tá fazendo errado, cara." Porque se fizer isso, o chefe pode se sentir ofendido, ficar bravo, pode rolar uma discussão desagradável, ou talvez você sinta que ninguém vai te apoiar e que você tá errado. Não seja esse tipo de pessoa, até porque ser chefe e ser líder é bem diferente. Aprenda a lidar com o feedback das outras pessoas. E outra coisa importante, empresas costumam ser cheias de segredinhos. Tenha o mínimo possível de segredos com os funcionários, senão só gera insegurança. Isso tira a liberdade deles, porque se eles não sabem o que está acontecendo na empresa, é muito mais difícil de tomar qualquer decisão. Então é melhor você ser transparente com os seus funcionários e, consequentemente, eles vão ser mais transparentes contigo do que ficar guardando um monte de segredinho da empresa. E se você estiver criando o seu próprio negócio, promova desde cedo a sinceridade construtiva. O que é isso? É receber feedbacks constantemente pelo bem da empresa. E eu não tô falando só de feedback bom, não. Feedback bom dá uma energizada, mas não tem um impacto muito significativo. Segundo uma pesquisa de 2014 da empresa Zenger Folkman, 92% das pessoas concordam que o feedback negativo, quando passado da maneira correta, forma adequada, ele melhora o resultado, ele melhora o desempenho. Se você trabalhar para uma empresa, isso fica um pouco mais difícil, porque você só vai conseguir mudar a sua equipe, o que já é ótimo e aumenta a produtividade, ou vai ter que convencer os seus superiores de que a sinceridade é lucrativa.
positiva. E aí aquilo tem que se tornar um valor da empresa e eles têm que difundir isso para todos os lados, que é bem mais difícil de se conseguir. Tá, Luan, mas todo mundo fala de feedback. Tá, a palavra tá na moda, mas como que eu dou um feedback bom? Como que eu dou um feedback decente? Não sei dar feedback. Ninguém me ensinou. Olha, no início, até a galera se acostumar, até você se acostumar, vai ser um pouco desconfortável. Porque ninguém gosta de ser criticado. Mas para evitar que os feedbacks construtivos se tornem ofensas e ataques pessoais, ao invés de focar na melhora de performance e desempenho, você vai seguir a tática dos 4 As. Um feedback deve ter um alvo a alcançar. Explica com clareza para outra pessoa como essa mudança que você está sugerindo vai beneficiar ela ou a empresa. E não como isso vai te ajudar a atender às suas necessidades, aos seus gostos, não. Além disso, seu feedback precisa ter uma ação específica. Você precisa mostrar para a pessoa que ela pode mudar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de feedback errado primeiro. Mano, o jeito que você fica palitando os dentes durante a reunião é insuportável. É irritante pra caramba. Agora, o jeito certo de se fazer. Cara, eu acho que você deveria parar de palitar os dentes durante as reuniões. Porque se você parar de fazer isso, pensa comigo. É mais provável que as outras pessoas te vejam como um profissional mais responsável e até mesmo mais atento, que você não está fazendo nenhuma outra coisa enquanto a reunião está acontecendo. E isso aí te permite criar relacionamentos mais fortes com essas pessoas. Então eu acho uma ótima ideia você repensar esse seu costume de ficar palitando os dentes durante as reuniões. Viu a diferença? Ficar lá com um palitinho no dente durante a reunião é insuportável. Mas se você só chegar e xingar a pessoa, não vai resolver nada. E não adianta só ficar reclamando também. Você precisa mostrar o que a pessoa tem que mudar e o que ela vai ganhar mudando isso, ou ela ou a empresa. E aí os outros 2 As são para receber o feedback. Primeiro, você vai agradecer. A nossa tendência ao ouvir o feedback é fechar a cara e ficar na defensiva. Se você quer ser um bom líder, você precisa aprender a ouvir os feedbacks com atenção e depois demonstrar gratidão, porque a pessoa não está falando aquilo para te ofender, ela está falando aquilo porque ela quer que você melhore. Olha que lindo. E claro, você tem que estimular o seu time a fazer o mesmo. E por fim, o último A é aceitar ou descartar o feedback. Você aceitar o feedback com sinceridade é diferente de você seguir o conselho. Você e sua equipe precisam estar bem alinhados quanto a isso. Todos precisam trocar feedbacks entre si de igual para igual, mas a decisão final é de quem está recebendo o conselho. E ainda tem um bônus nessa parte dos feedbacks. Como no Brasil somos culturalmente mais sensíveis a feedbacks diretos, nós nos sentimos mais ofendidos no geral, e eu não estou falando isso da minha cabeça, tá? O último capítulo do livro, ele detalha a diferença entre os países, a atuação da Netflix nos países, e aqui do Brasil é um país onde eles precisam maneirar um pouco da maneira como eles passam feedback, porque a gente é meio sensível com isso. Eu misturo a técnica dos 4 As que eu aprendi no livro com a técnica do biscoito recheado. Quem me segue no Instagram já conhecia essa daí. Se você chegar direto na pessoa e sair falando tudo que tá de errado no que ela tá fazendo, ela pode sair da reunião achando que vai ser demitida no outro dia, pode sair triste, deprimida, chorando, mesmo que isso não seja verdade. Às vezes, uma pessoa da sua equipe fez uma apresentação incrível, mas errou em alguns pontos ali. Você chega nela, fala os pontos que ela errou, e automaticamente a pessoa já começa a achar que a apresentação toda foi horrível, quando na verdade a apresentação foi boa, mas você só mostrou a parte ruim. Então como que funciona a técnica do biscoito recheado? Você chega na pessoa e dá um feedback positivo, mostra a parte boa do trabalho que ela está fazendo. Depois disso, você parte para todos os feedbacks negativos que você tem que passar. Finaliza com algum comentário ou feedback positivo do tipo: olha, você está indo muito bem. Mas se você prestar um pouco mais de atenção nisso que eu te falei, talvez o seu desempenho melhore ainda mais. É uma questão de sensibilidade mesmo, até porque às vezes vai ser você quem vai estar ouvindo os feedbacks. Como que você prefere receber? A pessoa só chegar e te falar tudo que está dando errado, ou ela chegar, te mostrar o que deu certo e depois apontar os pontos onde você pode melhorar? Dependendo da situação, a gente precisa ser mais direto, mas no geral, dessa maneira o brasileiro costuma se adequar melhor, a gente costuma lidar melhor com esse tipo de feedback. Outro detalhe importante é que você tem que estimular sempre a escuta ativa. Se você prestar atenção de verdade nas pessoas, a maioria dos seus problemas estarão resolvidos ou pelo menos bem direcionados. É impressionante como você consegue aprender ouvindo as pessoas.
E antes de eu continuar, já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo, porque só essa aula sobre feedbacks já vale o vídeo inteiro. Já muda a vida profissional de muita gente. Tem muita gente que precisa aprender a lidar com crítica no mercado profissional, na vida como um todo, vai. O mundo muda muito rápido e a tecnologia está acelerando isso cada vez mais. A Netflix ela é conhecida pela inovação e hoje a maioria das empresas precisa ser inovadora para não morrer. Então, se você quer ter uma equipe criativa, você precisa dar liberdade. Então, se você quer ter uma equipe inovadora, você precisa dar liberdade para eles errarem e tentarem coisas novas. E isso só vai acontecer se a galera for boa de serviço, for talentosa e tiverem liberdade para serem sinceros uns com os outros. Uma empresa inovadora precisa de momentos de feedback constantes para não se perder no caminho, para não sair dos trilhos. Não adianta de nada você falar que quer que sua equipe seja inovadora se você fica lá em cima deles o tempo todo, microgerenciando cada decisão, olhando cada coisinha que cada um tá fazendo, mandando em todo mundo, pra todo mundo fazer do jeito que você quer. Inclusive, não adianta de nada você colocar tudo isso que eu falei aqui no papel, mas não cumprir na prática. Como líder, você precisa ter skin in the game, colocar sua pele em risco, sua pele em jogo. Quer uma equipe sincera, com feedbacks dinâmicos e naturais? Começa por você. Cria um momento focado em feedbacks nas suas reuniões, na qual você dá o feedback para uma pessoa e depois recebe o dela. Aceite os feedbacks, agradeça por eles, coloque alguns em prática, porque não adianta você falar, obrigado, e nunca resolve nada, nenhum dos seus problemas. O exemplo vale muito mais do que a palavra. Faça a sua parte antes de se colocar no lugar do outro. Aliás, isso me lembrou de outro ponto importante. Sua equipe precisa de um time, não de uma família. Muitos líderes falam para a equipe que eles são uma família e isso gera um problemão depois. Você não pode demitir um familiar, você não pode demitir seu primo porque o desempenho dele está abaixo do esperado. Você não pode excluir ele da família. Não, seu desempenho está abaixo do esperado, te demito da família. Você não pode fazer isso. Então, se você tratar a sua equipe como família, vai gerar um climão, uma tensão, um momento extremamente desconfortável quando você precisar demitir alguém da sua família. Inclusive, pessoas que estão cansadas daquele trabalho, que gostariam de sair, muitas vezes vão se sentir pressionadas a continuar por causa desse papo de família. Ai, não, mas isso não é bom? Não, porque você está mantendo um profissional que não quer mais fazer aquele trabalho. O cara vai ter um desempenho abaixo do que ele consegue ter. O ideal é você criar um ambiente de time entre a sua equipe. Um time de futebol, por exemplo, reúne várias pessoas que vão dar o seu melhor em prol de algum objetivo, focando muito no trabalho em equipe. E se você trocar um jogador por outro que está se saindo melhor, ou algum jogador resolver sair do time, não vai rolar climão, porque isso é comum entre os times, as pessoas vêm e vão. O foco é o objetivo. Enquanto isso, a estrutura familiar é bem mais fixa, você não pode ficar trocando de tio e primo o tempo todo. Isso tudo que eu te falei até agora são alguns passos para você liderar com contexto ao invés de liderar com controle. Atualmente, a maioria das empresas possui uma série gigantesca de burocracias, muitas delas desnecessárias, e um sistema travado de liderança, no qual o seu chefe manda e você obedece, e o seu chefe está obedecendo ao chefe dele, que também tem seu chefe, que também tem seu chefe, que também tem seu chefe, e sai todo mundo obedecendo às ordens um do outro. Só que esse processo é lentíssimo, quer dizer, se você quer fazer alguma mudança aqui na base, tem que percorrer um caminho gigantesco passando por esses chefes até ser aprovada ou reprovada a mudança que você está sugerindo. Existem diretrizes para cada coisinha que você quer fazer. Liderar com contexto é liderar com liberdade. É ter uma equipe boa, manter ela informada e alinhada com os objetivos da empresa e deixar que as pessoas tomem suas próprias decisões, com um ciclo constante de feedbacks para que ninguém saia muito do trilho. Porque a partir do momento que as pessoas têm mais liberdade, elas conseguem tomar mais decisões por si sós, por si próprias, quando ela estiver pisando na bola, o ciclo de feedbacks vai agir e os seus parceiros de trabalho vão chegar e falar: "Ô, não acha que isso tá errado, não?" E olha só que maravilha, isso tudo sem você como líder precisar ficar microgerenciando o trabalho de cada um. Esse modelo de liderança facilita muito a inovação, uma vez que ele é muito mais dinâmico. Lembra que eu disse para você que o segredo por trás da inovação da Netflix
Era liderança? Pois é, lá eles não têm amarras. Claro que isso foi um processo longo para eles chegarem nesse nível que eles estão hoje, mas é isso que torna eles tão inovadores. E inclusive desgasta menos o líder também. Você precisa ficar se preocupando menos com picuinha, com probleminha, com bobagenzinha, com burocracia. Então liderar com controle é ruim, né, Luan? Não! Nem toda empresa ou setor da empresa precisa ser inovador. Você precisa liderar com contexto em empresas e setores que precisam de inovação constante. Agora, se eu sou dono ou trabalho para uma indústria de biscoito, eu preciso liderar com controle. Nesse tipo de negócio, o que importa não é a inovação. Não tem problema errar. Não tem problema errar sim. Aqui você está preocupado com a perfeição. Se algum biscoito sair com a fórmula errada, cair alguma coisa ali no tanque, eu posso matar alguém envenenado. Então, nesse caso, é melhor criar várias diretrizes e manter o controle ali de perto. O mesmo vale para caso você trabalhe, por exemplo, na parte jurídica, contábil de uma empresa. Dá para usar elementos que eu te mostrei aqui no vídeo, mesmo na liderança com controle? Dá. Mas no geral vai ter um monte de diretriz e burocracia mesmo no caminho. Esse tipo de liderança também acontece caso sua equipe não esteja preparada ainda ou não saiba direito o que precisa fazer. Porque nesse caso você precisa dar mais atenção e ajudar elas naquele processo mesmo. Lembra que o primeiro passo era buscar os melhores? Pois bem, se a sua equipe ainda não está pronta para esse nível de liberdade, ou não tem as competências necessárias para isso, para tomar as próprias decisões, até que a sua equipe fique pronta ou você troque as pessoas ali que estão puxando ela para baixo. E para ganhar o selo Anti-Mané, é importante salientar mais uma vez que essas dicas são mais eficientes para quem está criando o seu próprio negócio. Mas você também pode e deve encaixar no seu trabalho. É mais fácil você criar uma cultura de sinceridade se a empresa é sua e está começando agora. Mas também dá para você implementar as dicas desse vídeo no seu trabalho mesmo, se você for funcionário de alguma empresa. Talvez você não tenha toda a liberdade que você gostaria, talvez você não tenha exatamente o resultado que você queria, mas o desempenho da sua equipe vai melhorar. E claro, sempre usando o bom e velho bom senso, para saber até onde você pode ir, quando você pode ir, quando você pode implementar cada coisa e sentindo o ambiente, vendo o que está dando certo, o que não está dando certo. Sempre se adaptando, sempre inovando. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.